Nossa estação. Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. Está começando agora Nossa Estação nas eleições 2020. Participe enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp 962280481. Saiba de todas as propostas dos candidatos, analise, entenda e vote certo no dia 15 de novembro. Atibaia merece uma política séria e honesta. Nossa Estação nas eleições 2020. Apresentação: Márcia Mendes aqui, boa tarde. Márcia Mendes aqui, boa tarde. Tá começando mais uma entrevista aqui na tarde da Rádio Nossa Estação. Hoje com a presença ilustre de André Sanches. Boa tarde, André. Ô, louco, estamos juntos aqui. Pena, cadê o nosso amigo Firme Fernando que nos largou? Mas também estamos bem melhor representados por você, por favor. Eu sou a chefe aqui, então eu dei uma folga pra ele, entendeu? Tá certo. E o candidato a vereador de Atibaia, Ivan Cardoso. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, André. Boa tarde. Valeu, estamos aí. Boa tarde a todos que estão ouvindo. E vamos para as perguntas. Legal, preparado aí para a sabatina? Preparado, pode vir. Você é de que partido, Ivan? Eu sou do PSOL, Atibaia. PSOL. Vocês estão firme e forte na luta aí, que eu sei. Firme e forte. Desde 2008, se eu não me engano, eu fui presidente do partido por 10 anos e agora estamos aí candidato a vereança aqui em Atibaia. Legal, você resolveu entrar por quê? Você está tanto tempo no partido, só agora que você entrou, você se sente mais experiente e tal? Como é que é? Na verdade, a gente sempre teve uma estrutura de partido mais de militância, mais de coletivo mesmo, né? Não tanto de concorrência. Tanto que a gente já auxiliou muito o movimento Revolta da Catraca, o coletivo Alterando a Consciência também surgiu com militantes do PSOL. E vários outros movimentos em Atibaia sempre permearam o universo do partido, mas a gente nunca teve essa ambição política, né, de cargo. O nosso pensamento é que o que muda a nossa vida, mesmo o que traz as mudanças, as transformações, são as lutas, não os cargos. Então, o cargo é mais um espaço de luta, que agora a gente teve a oportunidade, com uma assistência mais jurídica, um suporte um pouco maior, de concorrer a esse cargo aí. A estrutura conta muito também dentro do partido, né? Para ter uma segurança a mais também, né? A estrutura conta muito. Pra uma candidatura é difícil, né? Campanha política é difícil, né? Sim. André, por favor, suas considerações iniciais. Primeiramente, um prazer conhecê-lo. Bem-vindo aqui. É muito bacana, assim, o que eu tenho lido, eu vi algumas coisas bem interessantes. E aí gerou milhões de dúvidas, né? Milhões de dúvidas aqui. Eu queria entender um pouquinho de você, assim, quais são as pautas, né? Visto que como você disse, de militância, vocês lutam muito, brigam por N ações aí, o que é muito legal, mas existem, sem dúvida nenhuma, algumas pautas que você quer levar para o seu trabalho no dia a dia, né? E quais seriam? Você consegue explanar aí pro ouvinte? Porque o ouvinte, veja bem, Ivan, ele precisa comparar você com alguém, né? Ele precisa entender o que você traz e o que o outro já apresentou aqui e falou, é esse cara que eu vou votar. E não simplesmente porque o Ivan é um cara legal, porque ele anda de skate comigo, porque ele canta muito bem, porque ele toca contrabaixo, aliás, ele é um baixista. Músico também, né? Músico, né? Músico e ator, por sinal. Músico, ator, dançarino e aí vai. Vai ter um artista ainda, a galera que vota nele, ó. Mas conta pra gente aí, Ivan, por favor. Bom, eu venho da militância já também perto dessa época aí, 2008. Na adolescência eu vinha do punk rock, né? Fui do movimento punk aqui em Atibaia, a segunda geração do movimento punk aqui em Atibaia. Você já nasceu rebelde, Ivan? Porque o punk ele tem uma lance rebelde muito bacana, né? É difícil não ser rebelde vendo o que a gente vê no mundo hoje, né, velho? Difícil você ver gente comendo lixo, dormindo na rua. É difícil você não se tornar rebelde. E o punk fala muito disso também, está inserido nesse contexto, né? Ele foi um movimento muito interessante. Ele né? Ainda existe, né? Peraí, não acabou, né? Não. Mas legal. E aí do movimento punk, eu comecei a me inserir mais nos movimentos sociais. O movimento Passe Livre, que começou a ter aqui em Atibaia. Eu já acompanhava o trabalho do movimento em São Paulo também, participava de manifestações em São Paulo. E aí surgiu a ideia com um grupo mais alternativo que tinha aqui em Atibaia da gente organizar a Marcha da Maconha aqui na cidade. Que a gente sabia que ia ser um desafio enorme pelo conservadorismo que existe aqui, né? Que ano começou a Marcha da Maconha? A primeira vez que a gente fez foi em 2011. E em 2011, um fato interessante. As marchas em todo o Brasil, elas foram ameaçadas de censura em 2011. Aqui, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e realmente eles cumpriram com essa ameaça, sabe? E o que aconteceu foi
uma atitude muito violenta da polícia com relação à marcha. E a opinião pública acabou tomando partido a nosso favor, né? Tanto que o caso foi para o STF em 2012 e o STF julgou a marcha como uma manifestação de liberdade de expressão. Ninguém mais poderia proibir a marcha de 2012 para frente. Por quê? Porque em 2011 a gente foi pra rua aqui em São Paulo. Assim como existe a marcha de Pra Cristo, Jesus, pra Jesus, a marcha do Exatamente. Explica aí, o Tem LGBT, espaço pra todo mundo. agora LGBTQIA+. Legal. Mas então, a Marcha da Maconha, ela não é um movimento que te incita a ir e fumar maconha. Ela é um movimento para alterar um dispositivo na lei de drogas, que é um dispositivo racista. A proibição da maconha começou com uma lei racista e se mantém até hoje por racismo, simples e puro racismo. Mas eu entendo a sua visão, mas você não acredita que, seja qual for a droga, ou seja qual for, ela pode ser um gatilho para algo pior, ou para que a pessoa se descontrole, cometa um crime, ou que ela faça algo fora da lei que hoje é constituída ou não? Então, André, o ser humano convive com as drogas desde sempre. Né? Não há uma sociedade no mundo, a não ser os esquimós, porque não tinham vegetação, que não tinha consumo de drogas. Então, a gente achar que pode viver num mundo livre das drogas é uma utopia das mais bizarras, sabe? A gente tem que aprender a conviver com as drogas. A gente tem que aprender a lidar com as drogas. E essa forma não vai ser com polícia, não vai ser batendo em ninguém, não vai ser trancando ninguém. Na sua concepção, a droga faça bem. Não é isso. Não é isso, de maneira nenhuma. Né? Claro. Vamos usar drogas. Drogas, mas eu queria apontar algumas coisas. Diga lá. Com relação à maconha, o uso medicinal dela é uma coisa formidável, sabe? Você pode ver que, inclusive, hoje a gente tem no mercado, eu anotei o nome aqui, é o Mevatil. O Mevatil, se você for em qualquer farmácia aqui do Alvinópolis agora, você compra o Mevatil. Sabe o que tem no Mevatil? 27 mg de THC e 25 mg de CBD. Sabe quanto custa o Mevatil? R$2.500 um Mevatil. Qual desses Sendo que componentes? É uma planta que os dois componentes são componentes da maconha. Da cannabis, tá. Que é uma planta que você pode ter no seu quintal e ter de graça esse mesmo remédio. E esse remédio que faz o quê? Ele alivia os sintomas da epilepsia. Pois mas vamos pacientes. Lá, só para entender. Acho que um assunto vai emendando em outro, né? O lado medicinal... Que aí já envolve outras questões que eu não vou ter como... acho que o lado medicinal... E eu nem tenho know-how para discutir sobre isso, mas assim... O lado da maconha como medicinal, aí a medicina tem que explicar isso e dizer que se vale a pena ou não vale a pena. Não, já explicou. É legalizado o medicinal no Brasil. Tem na farmácia. Agora, só que a questão que eu pergunto tem um produto, o mesmo produto que você pode ter em forma de planta e tem na farmácia, qual o motivo de ele ser proibido? Sendo que a cerveja é um álcool, a cachaça é um álcool e está vendendo na esquina, sabe? Qual o motivo de se provocar uma guerra, de se mandar a polícia matar gente na favela por uma coisa que tem na farmácia, sabe? Não casa. Eu acho assim, eu lhe respeito, claro, né? Aqui, na verdade, a gente tem que ouvir. Não quer dizer que eu concorde, mas eu acho que tem que respeitar o que, na verdade, o que você está pensando. E muita gente pensa como você, Ivan. Eu acho que a pessoa que está lhe ouvindo, e falou, opa, esse cara me representa, é com ele, é nele que eu vou votar, e é esse cara que eu acredito, né? Sim, tem muitas pesquisas em relação a isso, até em revistas sérias, cientistas sérios mesmo. Só que ainda o tabu é muito grande. Queria deixar aqui um pesar com o falecimento do Dr. Elisaldo Carlini, que foi um pesquisador brasileiro, precursor do estudo com cannabis, e ele elevou o nosso nível de compreensão quando ele descobriu que o nosso cérebro ele fabrica canabinoides. Então isso que eu ia a falar, gente tem receptores canabinoides no nosso cérebro. É importante a pesquisa, tipo, você tá falando com base em pesquisa. Não é legal a gente chegar aqui e falar, fume maconha, entendeu? Mas é legal saber que tem pesquisadores sérios fazendo esse tipo de coisa, como qualquer outro medicamento, como qualquer outra planta, qualquer outra matéria-prima, digamos assim, né? Sim. E então isso é um assunto que vai longe também ainda. O uso recreativo. Eu não sou contra o uso recreativo. Então, aí cada um já é, né? De sua própria escolha, né? Isso o cara tem que refletir aí se realmente esse é o caminho. E assim como se qualquer adulto maior de 18 anos tem que decidir o que ele quer ingerir no corpo dele. Se ele quer tomar cachaça, se ele quer tomar um baseado. Que também existem estudos, né, Márcia? E que também apontam alguns, né? E aí a idoneidade de quem fez o estudo ou não, acho que é um ponto que a gente pode levantar depois. Mas se realmente é um gatilho para um assalto, é um gatilho para uma outra droga, eu acho que isso é um papo que a gente pode ter depois. Importante que as pessoas saibam... Mas eu queria falar disso também. Não, pode falar. Acho que eu queria falar que... Tem uma hora, né, Márcia? Tem uma hora, dá para ele falar bastante aí. Da teoria da porta de entrada, por exemplo... Passa rápido aí. Vamos falar da teoria da porta de entrada. A maconha, ela é um relaxante. Você pega a cocaína, por exemplo, ela é um estimulante. Você concorda que são substâncias opostas no que elas fazem no seu corpo? Mas o que acontece? Elas são vendidas no mesmo lugar. Sim. É isso que
na cabeça da pessoa pode falar, leva outras drogas porque é vendido no mesmo lugar. Então você chegaria à conclusão comigo de que o que leva a outras drogas é a proibição, não a maconha. Porque a proibição que faz a maconha ser vendida naquele lugar. Eu não concordo, mas tudo bem, eu tô te entendendo. Eu tô assim onde você quer chegar. Você entende o raciocínio lógico? O seu raciocínio, sim. Se você vai passar para outras drogas, porque você vai naquele lugar comprar maconha, então legaliza. É a proibição o problema, não é a maconha. Então vamos legalizar a Você acha que é mais também a criminalização de quem usa maconha do que a própria planta, Sim, a substância, mais a marginalização. Essa aqui você compra na farmácia, a substância não é o problema. É que a substância, na verdade, até onde eu entendo, ela é usada para outros fins, né? Sim, muitos fins. E no caso recreativo, que você bem pontuou, é para dar uma sensação de prazer, né? Óbvio. O cara não fuma maconha porque ela tem um cheiro gostoso ou porque ela dá alguma sensação. Sim. Que Como também cigarro. A bebida dá e o cigarro dá também. Que eu também sou contra. A questão é... Mas a questão é... Por que um não e outro sim? Proibir a bebida não deu muito mais dano nos Estados Unidos, na lei seca? Eles não tiveram que voltar atrás do tanto de dano que estava tendo? É que envolve também... Envolve economia, envolve muita coisa. Eu não tô cultural, envolve muita coisa. Certo, né? hein, pelo amor de Deus. Falando em economia ainda, você pega a Califórnia. O que a economia da Califórnia se desenvolveu depois que legalizou? Então, o que a gente vai ver agora é colher os frutos em cima dos números, o que está acontecendo na Exatamente. parte de, assim, criminal ou... Mas assim, pode ser que tenha melhorado, não sei, pode ser que não tenha, diminuiu. O índice de assaltos, o índice de criminalidade, o índice de N coisas. Eu acho que a maconha em si não tem relação com assalto. Não, mas eu digo droga no geral, né? Droga no geral. Eu tenho um programa que está nas minhas ideias de governo, que é uma réplica, na verdade, do programa Braços Abertos, do Fernando Haddad, de São Paulo. Esse programa, ele visa a reinserção social de usuários de drogas e álcool que estão em situação de rua. Esse programa ele faz o seguinte, ele não visa com a lógica de trancar uma pessoa num lugar e encher ela de remédio ou prender ela, não. Esse programa, a lógica é o seguinte, emprego, atividades físicas, cursos. É que emprego, né? É complicado. Reintegração total mesmo. Mas é todo um processo acompanhado por uma assistência social, acompanhado por todo um trabalho de reinserção social. Isso. O problema do usuário de crack é que ele, naquela situação, quando ele está em situação de rua, ele não consegue ter condições mesmo, não consegue sociais de procurar um emprego, errado, de querer sair daquilo. Se você for na rua hoje, muitos querem sair de lá. Só que não tem uma porta, não tem um caminho, não tem nada. O programa Braços Abertos, ele tem um resultado muito maior do que as clínicas terapêuticas. Ele tem um resultado de 25% de pessoas que saíram das drogas que entraram no programa. As clínicas terapêuticas é coisa de 12%, sabe? Eu ia te perguntar sobre, se você for vereador, você acha que você pode inserir, por exemplo, esse programa Portas Abertas, né? Braços Abertos. Braços Abertos. Inserir esse tema como vereador na cidade? Eu posso... Instituir, juntando a parte social e a parte medicinal. Na verdade, ele vai levar, né, Marcelo, uma lei ou sancionar algo, levar o que eu tô falando. Tudo que eu tô falando dos projetos que eu tenho, nada é garantido que vai passar, porque tudo depende de um grande processo. Como vereador em Atibaia, você vai conseguir levar pra frente essas ideias? Então, aí que tá a diferença. A gente não é um político que vai aqui só propor pautas. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem uma base de coletivos e movimentos sociais por trás. Seu próprio partido, A gente depende desses movimentos sociais para a aprovação das leis também. A gente tem que ir junto com a pauta desses movimentos sociais, porque quando a gente propor lá, são eles que vão pressionar na Câmara. Levar a galera pra rua, pra fazer votar, o barulho lá dentro, pra acompanhar Ninguém as sessões. faz nada sozinho, Márcio. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que eu estou um pouco a favor nesse sentido de ir pra rua, de lutar por uma causa, eu sou super a favor, né? O que eu não sou a favor é esse conceito de vou pra rua, quebro, bato, não, peraí. Não é assim que a gente luta por um ideal, por uma... Eu acho que às vezes a gente tem que olhar os dois lados também, né? Porque muitas vezes tem gente que tá na revolta... vai lá e quebra à toa, mas também, em muitos casos que falam que houve vandalismo, quem começou o vandalismo foi a polícia. Eu já estive presente, eu já vi muitas vezes. Mas a vandalismo, você acha que a polícia quebraria, por exemplo, uma porta de uma loja? Ou entraria com carro? Você diz vandalismo nas pessoas. Eu já vi policial tentando provocar briga, batendo de cantinho na pessoa, mesmo. Sabe? Provocando a manifestação, querendo que aquilo começasse, sabe? Muitas vezes. E muitas vezes também a manifestação tá seguindo pacífica, de repente você vê uma dispersão, bomba pra todo lado. Desculpa. É emoção, Marcelo, emoção, você vê que... Calma. Um outro movimento que você está bem inserido, que gira em torno de todo esse movimento social, é o Tarifa Zero, certo? Tarifa Zero, sim. Teve uma época que tinha aqui em Atibaia também, alguns movimentos do Passe Livre, Tarifa Zero. Conta um pouquinho teve dois movimentos em Atibaia. Como que você vai integrar isso na sua campanha também? Surgiu... Isso é legal para os estudantes, principalmente, né? A galera que está desempregada e tal. O movimento Passe Livre surgiu em Atibaia também em 2007, 2008. Depois, com um novo grupo, virou Revolta da Catraca em 2012, 2013. E sempre com essa mesma pauta. Por quê? Márcia, vou só te dar um dado.
A passagem hoje em Atibaia é R$ 4,60. R$ 4,60 equivale a 17 minutos trabalhados da média do salário do atibaiense. Vou te explicar melhor isso daí. A média salarial de Atibaia é R$ 2.800. Isso dá R$ 15 hora trabalhada em Atibaia. R$ 15 hora trabalhada, você tem R$ 4,60 de passagem, isso equivale a 29%. Não, realmente ficou muito alta nos últimos anos. Absurda, né? 4,60 não condiz com a realidade do cidadão de Atibaia. Uma parte dessa tarifa quem paga é a empresa. Não. X% é descontado do salário. Nem todas as empresas, elas descontam, nem todas. Porque você... A maioria desconta aquele 6%. Sim, é 6%. Todos. E o restante é o 6%. O restante é subsídio... Não, é 6%. Por exemplo, se você tem... Lá, se você é contratado por uma empresa e você tem... A empresa não é obrigada, Você falou né? das empresas. Como tarifa zero beneficiaria as empresas? Em Vargem Grande, as empresas pagavam R$ 55 do Vale Transporte para cada funcionário. Tá. Com tarifa zero, esse custo reduziu para 35. Não, acho beleza, mas... Sabe por quê? Quem que leva esses 15 aqui? É o empresário que faz o monopólio da tarifa de ônibus. Vou te contar uma história da aviação passada. A aviação Atibaia e PV e Beto Trícoli sempre tiveram uma relação muito próxima e a gente sempre desconfiou que fosse uma relação muito promíscua. E a gente tinha razão, né? Porque depois o Beto Trícoli foi condenado a 5 anos e o Sérgio Montovanini também. Os dois pegaram 5 anos, foram condenados por falsidade ideológica na relação Prefeitura e Aviação Atibaia. Tá. Hoje a gente tem essa mesma relação se repetindo com Saulo e Emil. Emil também, o Emil, mas é da turma. Emil Chedi. Saulo e o... Emil Chedi. Não, é o Marquinhos Chedi, dono da Soul. Mas é a família Chedi, vai. E a gente... eles têm um contrato de 10 anos com a Prefeitura de 260 milhões de reais. 26 milhões por ano pela concessão do transporte. E a passagem é a 4,60. Essa é uma conta que não cabe na cabeça de ninguém. O nosso projeto é o quê? Auditar esse contrato. A primeira coisa é auditar esse contrato. A gente tem que saber o que passa por trás. Os movimentos, até hoje, todo o movimento que surgiu em Atibaia, a gente pedia as contas da empresa de ônibus. A gente quer ver as contas são públicas. Tanto que alguns meses atrás a gente viu uma grande crise aí na empresa de ônibus, né? Que zerou, os caras mandaram o ônibus embora, deram uma explicação por cima. As assim, contas que eles mandam é uma conta por cima. Mesmo, total disso aqui, total daquilo ali, total... Não, a gente precisa das contas detalhadas, a gente precisa saber de onde está vindo, por que a gente está pagando isso daí. E tem uma outra coisa também. A gente fez uma reunião com o ex-secretário de Transporte de São Paulo, o Lúcio Gregory. Ele foi secretário de Transporte no governo Erundina e tentou implementar o tarifa zero. A proposta dele é uma coisa muito interessante. A lógica do transporte hoje em Atibaia, ela funciona pelo número de passageiros. A empresa cobra da prefeitura o valor pelo tanto de passageiro que ela transportou, como se aquele passageiro fosse um custo para ela. E a gente sabe que em transporte passageiro não é custo. Se você pegar um Uber sozinho aqui, você paga R$10 no Uber. Se eu dividir o Uber com você, a gente paga 5 cada. Passageiro não é custo. Passageiro diminui esse custo. Então a nossa ideia com o transporte é fazer por serviço de fretamento, não por custo de passageiro. Por custo de trajeto. Trajeto daqui até ali vai ser fretado, você vai cobrar quanto? A gente vai dividir isso aí em número de passageiros. Você acha que, por exemplo, eu comporto 80 pessoas dentro de um ônibus. E aí, se é um transporte, é um fretamento, são 80 pessoas. Se entrar 90, fala, não, 10 sai fora, porque não é um fretamento. Não, mas hoje também tem um limite na entrada. Hoje vai pendurado, né? Não pode. Hoje vai pendurado. Não deve. E a ideia é que se a prefeitura tiver esse sistema de fretamento, a gente possa incluir mais empresas. Incluir as vans. As vans estão abandonadas. A gente pode pôr trajetos incluindo as vans nesse sistema de fretamento de transporte público. Por que não? E nisso a tarifa de inicial já cairia drasticamente. Cobrando tarifa, cairia drasticamente. Depois de um tempo, a gente pode inserir o quê? Apoio das empresas, fazer propaganda nos ônibus. Nisso a gente vai reduzindo o custo, até chegar num tarifa zero, que é bom para todo mundo. Qualquer empresário gostaria de ter o tarifa zero, que esse dinheiro que a pessoa economiza em tarifa vai gastar no comércio dele, entendeu? Mas você defende o tarifa zero para todo cidadão, independente de estar trabalhando ou não? Todo cidadão. Para todo cidadão, e é possível. Vargem Grande tem... Se é um custo da prefeitura. Esses ônibus. Acaba que vai movimentar a economia, a prefeitura vai arrecadar esse imposto depois. Você acha que tem dinheiro para fazer isso? A prefeitura arrecada dinheiro para fazer isso? Não é uma mudança drástica, é o que eu estou falando, tem todo um gradativa, processo. Claro. O primeiro ponto é reduzir drasticamente esse valor, que é o valor que os Chedi estão colocando no bolso deles. Sim.
esse valor tem que ser reduzido. Mas esse também valor, o povo não pode pagar 30 minutos do seu dia ida e volta do trabalho. Mas para chegar até aí tem que reduzir muita coisa da prefeitura também, né? Questão de imposto, questão de funcionários, envolve muita coisa. Funcionário comissionado hoje na prefeitura envolve é um absurdo. muita coisa. O salário do funcionário comissionado os de alto cargo é um absurdo comparado com o salário de um professor e o salário da base do funcionalismo público. Sim. E a gente vai para um rápido comercial, dar uma respirada, tomar uma água. Tomar um banho e voltar. Né? Tomar um banho? Cadê a piscina, André, que você prometeu? Tô devendo. Prometeu a piscina, hein? O Ivan falou assim, André, normalmente eu dou entrevista dentro de piscina. Vamos providenciar. Galera, manda as perguntas aí, 962280481, participa. O candidato Ivan Cardoso do PSOL tá aqui para responder as perguntas, para sanar suas dúvidas, então participe, essa é a sua hora de tirar suas dúvidas. 962280481. Vou pro intervalo aqui com o senhor Tempo Bom de Taíde. Voltamos já, com muita coisa para falar ainda. Fica por aí. Estamos de volta, eu sou Márcia Mendes aqui comandando a entrevista com o candidato a vereador de Atibaia, Ivan Cardoso. 4h30 e vamos engrenar já algumas perguntinhas que chegaram de ouvintes. Ivan, tá por aí? Tá vivo no calor? Intervalo 4h20 é sempre bom. Entendi a referência. Quem entendeu, eu tô com você, hein? Quero mandar uma bem-vinda aqui pra Cássia. Conhece a Cássia? Minha mãe? Não sei se era sua mãe. Ela comentou Cássia, aqui, Ivan tá arrasando, muito bom. É a mãe. Ela fala de Madrid. É a mãe. Ela tá lá em Madrid, na Espanha. Sim, sua mãe? Que legal. Ela fala, acompanha esse garoto há muito tempo. Então, a luta deles é demais. Que legal. O Cássia, muito obrigada pela audiência, obrigada por nos acompanhar. Não fez pergunta, ela deve saber de tudo já também, né? Sua mãe, né? Tem perguntinha aqui da Aline. Aline Nakamura, obrigada pela participação, Aline. Ela fala, olá, Ivan. Olá, Ivan, quais serão as ações, de um modo geral, na área da cultura de nosso município? Obrigada, Márcia, que orgulho. Obrigada, Aline. Valeu mesmo por você estar acompanhando aqui a nossa entrevista. Ivan, com você, tá contigo. Pô, jogou cultura. A bola gostosa. Agora linda. Temos uma cultura é nossa área, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é da descentralização da verba da cultura, que é uma vergonha a gente ter a verba praticamente toda destinada ao centro da cidade ou a área mais de poder aquisitivo maior aqui na cidade. A gente tem que ter urgentemente uma porcentagem da verba da cidade destinada a artistas da periferia, destinada a eventos na periferia e destinada à manutenção de aparelhos da periferia. Por exemplo, o Complexo do Santa Clara, que eu elogiei até uns tempos atrás o Michel Carneiro e todo mundo que foi responsável pelo projeto e tal. Só que aí eu tive uma decepção no outro dia assistindo o debate, né? Que o senhor Lucas Cardoso... Foi dia 27 de setembro o primeiro debate. Sim, ele tem uma fala muito infeliz, que ele fala que traficantes estão fazendo a zeladoria do Complexo do Santa Clara. E eu queria falar para ele, senhor Lucas Cardoso, que isso é uma mentira e uma fala racista do senhor. O senhor tá acusando pessoas por terem aparência de periferia e tal, de serem traficantes. Eu queria que o senhor se desculpasse sobre essa fala racista que o senhor teve com relação aos moradores do Santa Clara. E a nossa questão é essa: a periferia não pode continuar sendo criminalizada. Há um mês atrás, a gente teve um caso de um policial que jogou um jovem do 3º andar de uma moradia popular lá no Caetetuba. Nossa... Não pode acontecer por uma suspeita de crime qualquer que você... Isso tem um vídeo na internet, tá até no meu canal no YouTube, vocês podem ver depois. O vídeo de um morador que filmou o rapaz caído no chão, que um policial jogou ele do 3º andar. A lei, se não me engano, todo mundo é inocente até que prova o contrário, né? Ou exatamente, contrário. Não é o policial que tem que ser justiceiro na rua. Aí a gente tá colocando o quê? Assassino, vingador na rua? Você tá dizendo isso que você acha que a cultura e a educação não chega para essas pessoas? Exatamente, o que chega é essa ação da polícia, o que chega é a recriminação da fala do senhor Lucas Cardoso, sabe? Enquanto o que a gente precisa é de estrutura, a gente precisa de lugar. Eu moro lá no Santa Clara, né? Eu moro no Caetetuba. Então, o que eu vejo é que esse complexo que foi colocado agora é de fundamental importância. Sabe? Se você passar lá todo dia, 5, 6 horas da tarde, a comunidade está reunida, a criançada fazendo esporte, o pessoal tem alguma coisa para fazer depois do trabalho. Isso que tira pessoas da criminalidade. Deixa eu só pegar o gancho. Eu queria aproveitar até para
o que o Ivan tem comentado, a gente comentou isso no intervalo, que Ivan, não é que você faz apologia, vamos defender o drogado, vamos defender aqui o criminoso, não é isso. É que realmente você quer que chegue a educação, como você bem disse, de uma forma que a pessoa tenha consciência e para que as coisas se movimentem, a economia se movimente, para que não tenha que entrar com agressão, ou que não é válido para nenhum lado, né? É porque então, aquela coisa, né, André? As pessoas de lá, às vezes, não que só chega a isso, mas o que eles mais têm acesso é isso, porque não chega coisa diferente até lá. É que eu fico até preocupado, porque senão parece que o Ivan está fazendo apologia, e não é isso, porque você me pontuou lá, né? Então, o ponto acho que é fazer chegar a cultura, a educação, coisas diferentes mesmo, para encher essa cabeça dessa galera de coisa diferente. Então, né? O que eu digo é que a gente tem que mexer na raiz do problema, né? Não adianta prende, bate, prende, né? Joga o moleque de um prédio e mata o outro ali. Não é assim que a gente vai resolver nada. Educação e cultura é base para tudo, exatamente. Né? Você tem informação, muda tudo, né? Mas aproveitando esse ensejo, que aí a gente está falando aí, tocou por cima sobre segurança. Você imagina, hoje foi pontuado, né? Hoje não, já foi pontuado que Atibaia é extremamente segura, que tem a unificação da polícia. Você pode segura pra cá, né? Você tenta andar lá na periferia à noite pra você ver. Eu queria que você contasse um pouquinho. E pergunta de quem os moradores têm medo. É da polícia, velho. Tá. Não é teve uma matéria de na Globo que você pode deixar o vidro aberto da janela e sair fazer o que você quiser, né? Pode mesmo? Será que Mas você quer pontuar alguma coisa sobre isso? O que está dentro de segurança na sua pauta? Não, o que eu pretendo em segurança é humanizar a Guarda Municipal. E humanizar, quando a gente fala, não é tirar arma, não é tirar da rua, não é nada disso. A gente quer fazer uma campanha de conscientização, uma campanha antirracista dentro da Guarda, uma campanha anti-LGBTfobia dentro da Guarda. A gente quer que a Guarda trabalhe em contato com a comunidade, não contra a comunidade, como vem acontecendo hoje, sabe? E uma das principais figuras que coloca a Guarda contra a comunidade são figuras como esse Lucas Cardoso, que vem falar essas besteiras num debate, sabe? Um espaço que está lá funcionando perfeitamente, dando espaço para a criançada. Ele podia estar falando em quem? Fazer uma biblioteca no campo do Santa Clara. Na verdade, o ponto ele podia estar falando em coisas desse tipo. Figuras públicas. Não acusando os moradores que estão cuidando daquele lugar de traficantes. Figuras públicas, pessoal que está a serviço do povo tem que saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Não só um tipo que ele está acostumado. Tem que lidar com todos os tipos. Exatamente. Enfim. E o alvo é sempre a periferia, é isso que a gente fica indignado, entendeu? Ele não vem aqui na instância fazer isso, entendeu? Deixa eu mandar mais uma pergunta aqui, gente, de ouvinte. Pra lembrar, o número pra vocês, o WhatsApp é 962280481. Pode mandar pergunta que o Ivan tá aberto aqui a responder, né, Ivan? Opa! Chegou uma pergunta aqui, ele falou, meu nome Gu Peliciar. Ele falou, fala Ivan, beleza? Beleza. Ele gostaria de saber sua opinião sobre as reformas das vias de Atibaia, que eles mexem e remexem e eles nunca terminam. Exemplo, na Lucas eu notei que eles fizeram 2 vezes uma própria rotatória. Seria uma falta de estrutura civil ou há algo escondido por trás de tudo isso? Qual a sua opinião aí sobre essas reformas nas vias? Ótima pergunta. Gu Peliciari. Então, Gu, o que eu tenho a dizer, eu tenho um livro até em casa que chama Como Identificar Corrupção nas Prefeituras no Brasil. É o nome do livro, Como Identificar Corrupção nas Prefeituras do Brasil. E o principal ponto desse livro é, sua prefeitura faz muitas obras, então ela é uma prefeitura corrupta. Porque o maior jeito de você desviar dinheiro, na verdade, é fazendo obra. Você pega uma empresa, tem uma empresa em Atibaia, que a gente já denunciou, inclusive eu queria citar isso que eu acabei esquecendo. Em 2011, teve enchentes em Atibaia, e o pessoal esteve ao lado das pessoas que ficaram nos abrigos de lata, depois sob as telhas de amianto. A gente levou toda essa galera para dentro da prefeitura para reivindicar uma moradia digna. Sabe? Sim, eu lembro, foi uma época catastrófica. 2000, essa época a prefeitura essa época foi a prefeitura do PV, para não falar que eu só tô batendo no Saulo e na galera dele. Essa época era a prefeitura do PV. Não entendeu? É pessoal, inclusive. Galera, não é da pessoal. E com relação à obra, nessa época, uma das empresas que mais lucrou com essas obras que a gente denunciou, a gente falou, tem 8 milhões foram gastos em 2010 e não resolveu o problema das famílias, não se resolveu nada, sabe? A gente fez vários materiais denunciando. E uma das empresas se chamava Emplan Engenharia e Construtora. Eu dei uma olhada no material do site Transparência da Prefeitura, do portal Transparência, e os contratos na área de obras da Prefeitura, a maioria, até hoje, são com a empresa Emplan.
Então, alguma coisa tem. Aí você vai no Disque Você Denúncia... falou que tem um limite para estar Não é isso. não devia estar aberta ainda? É que quando você é uma prefeitura, você tem que dar oportunidade de contratos para diversas empresas, certo? Empresas. Você Inclusive tem uma empresa, da região também, Você tem uma né? empresa que desde 2011 recebe a maioria dos contratos de obras, e vem isso até hoje, a maioria dos contratos de obras vão todos para essa empresa, é muito estranho. Aí você entra no Reclame Aqui, na internet, e procura em Plan Engenharia, no Reclame Aqui. Várias pessoas reclamando de apartamentos não entregue, de fraude em não sei o que, de fraude naquilo ali. Então você fala, bom, é uma empresa que também tem que ser auditada esses contratos dela, sabe? No mínimo tá levantando suspeita isso daí. Então essa parte de obras, Gu, muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho nem medo de falar, eu tenho certeza que há corrupção em obra. E quem faz muita obra é corrupto. Pois é, né? Obrigada, Gu, pela sua pergunta. Eu espero que tenha sido respondida pelo nosso candidato aqui, Ivan Cardoso. Mandar um abraço, aproveitar para a Vivian, que está na escuta também, a Michele. Obrigada por acompanhar, a Aline também. Muito obrigada por acompanhar. André, tem alguma questão já para pontuar? Eu estava refletindo, né, tudo que eu... eu acabei não falando da cultura. Fala, Ivan, fala da cultura. Da pergunta da Aline, eu emendei outra coisa aqui. Eu queria falar da outra parada da cultura, além de destinar verba da periferia, é a relação do Cinitar. Sim, tá. O Cinitar, ir para a mão da iniciativa privada é uma das coisas mais bizarras que pode acontecer em Atibaia, sabe? O Cinitar é do povo de Atibaia, ele é um bem público e ele tem que ser dirigido pelo povo de Atibaia, por quem faz cultura em Atibaia. A nossa ideia é criar um projeto de um conselho municipal deliberativo formado só pelos coletivos da cidade, só por quem faz cultura na cidade, sabe? Formar um conselho deliberativo com verba para gerir o Cinitar. Deixar o povo gerir o Cinitar. Na verdade, tiveram vários movimentos e ações culturais em frente ao Cinitar, vários movimentos, assinatura, também participei de alguns. Por que você acha que a prefeitura não reabriu ainda? Porque aquilo lá tem dentro dos Alvin, né? E os Alvin quer dar com o chicote no nosso lombo desde 1.400, 1.600. Mas você acha que eles vão perder se eles reabrirem? 1.600 e pouco aí. Você acha que eles vão perder se eles reabrirem, alguma coisa assim? Porque é uma coisa positiva, né, pra acontecer pra cidade. Sim, mas todo mundo quer tirar uma casquinha, né, de um bem público. Isso é praxe na cidade, né? Cinitar tá abandonadão lá mesmo. Fizeram a reforma milionária lá também e não vimos nada, né? Só que não, a minha opinião, e eu vou trabalhar para isso, é que o Cinitar seja gerido pela população e para a população, da população, gerido pela população. A própria cultura geral de Atibaia foi meio que largada, né? Os festivais de inverno antes eram muito mais diversificados. Agora a gente fica dando apoio para dupla de rua, tinha sertaneja, muita coisa. Um monte de gente milionária. Você que é do teatro de rua, tinha muita coisa antigamente. Tinha várias coisas bem legais da cidade, descentralizadas também. Hoje tem uma coisinha ou outra nos outros bairros, mas é bem no centro mesmo, né? E tem muita gente boa, né, gente? Né, Ivan? Você deve conhecer muita gente boa. Mas tem muita gente boa, com muita qualidade, muito artista aqui, muita gente, inclusive artistas plásticos famosos que podem expor vários trabalhos interessantes aí e que são esquecidos. E a arte de rua, né? Porque em vez de a gente ter lei de incentivo para a arte de rua, no ano passado a gente teve uma lei que criminalizava pichadores e não sei o que daí você pode até ser contra e tal, mas essa lei atrapalha ainda mais um pouco a arte. A gente já tem lei contra pichador, tá ligado? Não precisa de mais uma coisa para reforçar. A gente precisa de incentivo para a arte. Mas aí você pode, na sua opinião, pichador é bem diferente de grafismo, né? Pra mim, picha é arte. Mas isso aí é um outro debate. Mas aí que defende essa ideia. Eu sou empresário. Se o cara picha a minha empresa, eu vou ficar feliz. É isso que eu tô falando. Já temos leis para isso. Já temos leis para isso. Então não tem que ter nada de multar mais e reforçar isso daí e tal. Legal, já deixa temos caminhar, leis. né? Que a lei pode já temos leis. você interferir. O que aconteceu com essa lei foi, por exemplo, se um né? amigo meu falar, vai lá, pinta meu muro lá. E eu tô lá pintando e eu não tenho o papel escrito por ele, que eu posso pintar o muro dele, a prefeitura pode pegar e me multar. Sem dúvida. Um grafiteiro, no caso. Exatamente. Mas é legal, burocratizou. O grafismo é lindo, né? Mas burocratizou, entendeu? Mas aí tem pessoas que entendem picho como arte, tem pessoas que não. Eu entendo que sim. Acho que depende do lugar também, né? Porque Mas me conta aí. É um debate estético. A gente tá... Eu vou puxar um pouco a sardinha aqui dos Vai lá, André. E aí eu queria entender um pouquinho aí, legal tudo isso que você está propondo pro povo, acho que tá muito divertido, né, o que a gente tá ouvindo aqui, muito legal. Eu imagino que vai ser uma luta pesadíssima, né, para conquistar aí 50% das suas ideias, que eu acho que vai rolar, assim, alguma coisa assim. Agora, o que você tem de como projeto, como pauta, junto aos empresários para que eles possam crescer e a economia cresça e todo mundo cresça e a coisa evolua? Qual é a sua visão junto aos empresários? Acho que a maior forma de
contemplar os empresários também é dando poder de compra, é dando mobilidade pro pessoal da periferia, sabe? Fazendo as pessoas terem acesso, não aumentar tributos. E, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter um estímulo de abrir mais empresas na periferia, de centralizar, de repente um IPTU mais barato pro comércio na periferia, para tentar descentralizar. descentralizar. Vou te falar que isso é bem interessante. Exatamente. Bem interessante. Porque, na verdade, o poder de compra na periferia é enorme. Exato. Você tem um volume de pessoas gigantesco. E a galera compra. E hoje um aluguel no centro é impagável, cara. Não é fecha impagável. conta. A gente tem que criar outros polos comerciais, não centralizar tudo num lugar só. Sabe? Bacana. Por que não tem um banco no Caetetuba? Por que não tem um banco no Imperial? Nossa, falta demais. A gente tem que dar E esse aqui na estímulo Vinópolis para tem crescer muito. outros polos na cidade, sabe? Não ficar centralizando. Verdade. E a prefeitura parece que trabalha todas as ações da prefeitura são para centralizar. Parece que tem um grupo ali que a prefeitura quer favorecer, né? Não a população toda. A gente sempre enxerga isso. Legal. Tem um comentário da Aline que você respondeu a pergunta dela. Falou, obrigada pelo retorno, Ivan. Bem lembrado, a cultura na periferia e o Cinetá. Obrigada, Márcia, Rádio Nossa Estação, Arte de Rua, já tivemos até cinema na rua. Gratidão. A gratidão a você, Aline, pela sua participação. Obrigadão, tem mais uma pergunta chegando aqui do Diego Torres. Diego também que é ator. Conhece o Diego? Conheço. Opa. Abraço, Diego. Ele comentou aqui, é isso mesmo, Ivan e Márcia, André. A arte foi sucateada por este governo e o Emil Ono ainda disse que foi o governo que mais investiu em artes. Tá aí o comentário, a participação do Diego Torres. Valeu, Diego. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação. André? Eu tava até falando em arte aqui, passei esses dias aqui em frente ao Centro de Convenções e é um espaço sensacional, né? A gente, e assim, pouco explorado, né? Eu não tô criticando, cara, prefeitura nenhuma, enfim, ponto nenhum. Mas é um local, né, Ivan? Eu acho que a gente podia usar tanto, embora esteja num local que você pode até falar um pouquinho mais nobre, né? Mas ele é um espaço. Ele é um espaço. Eu não conheço um espaço desse no Caetetuba, não conheço um espaço desse no Cerejeiras, eu não conheço um espaço no Portão. Para ser usado pela cidade, para a cidade, né? Claro que se abrir um espaço desse em outros bairros, eu acho super bacana também. O que você imagina, além de levar de rua ou o rap que você falou, o que mais que a gente pode levar para um local desse que possa gerar economia? Porque no final das contas, né, o que a gente precisa é trazer eventos para gerar economia. Porque alguém vai vender alguma coisa ali, alguém vai consumir algo ali, alguém, enfim. E muitos eventos desse tem a presença de empresas também, empreendedores e empresas da cidade. Exatamente, o que a gente propõe é isso, Muita a parceria, coisa. que as empresas entrem com parceria. A cultura tem que ser diretamente ligada à economia, porque uma depende da outra também. Eu queria emendar pro Ivan aqui, falando um pouquinho disso, como que tá o turismo na sua visão? Porque Atibaia é uma cidade turística, não sei mais das quantas, e aí? O que você imagina? O que você fala do turismo aqui? Cara, o turismo aqui sempre foi muito elitizado, né, cara? Tá. E o principal problema de encarar isso com cidade turística e colocar a nossa Pedra Grande como turismo e tal, é a gente acabar tentando levar um bem natural nosso para a iniciativa privada, que eu acho que isso é o maior erro que a gente pode cometer, tá ligado? Perder os nossos principais bens, que daí, com isso, o dinheiro do turismo também ia embora com essas grandes corporações. O que eu tô falando não são das pequenas empresas, não, são de grandes corporações que costumam abraçar essas paradas. Então, Como é que a gente fortalece isso, né, Ivan? Eu acho, por exemplo, tem festas populares. Atibaia tem uma cultura muito rica, cara, que a gente não explora, uma cultura popular. Sabe? Pode vir gente de outras regiões, né? Tem que vir gente de outras regiões. As pessoas têm que vir aqui. Exatamente. A Congada acabar, cara. Como é que pode a Congada ter destruído desse jeito, sem incentivo, sabe? É uma coisa cultural, sabe? O que eu vejo que esses movimentos que você fala da Congada, das festas, está muito pequeno. O movimento deve ser muito maior. Tá todas as forças da administração de Atibaia tá focado na Festa das Flores. Sim. Esse ano não, porque esse ano zerou, né? Mas não sempre acho que tem que se abandonar, não. A Festa das Flores é uma coisa cultural de Atibaia também. Mas não só isso, né? Porque não é só isso Atibaia, né? Trazer novos eventos, né, Márcia? Acho que é isso, Sim, novos eventos, novos artistas. E quando você faz toda essa movimentação, Atibaia tem um material humano muito bom, cara. Se você der estrutura cultural, automaticamente você traz essa estrutura pro turismo. As pessoas vão visitar mais Atibaia. Tentaram fazer festival de curta, festival de cinema, vários tipos de festival feitos independentes. Independentes. Que se tem um apoio do poder público, cara, você pode se transformar num grande festival como Gramado, como vários outros lugares. Sem dúvida. A gente vê também algumas ONGs direcionadas para cursos culturais, cursos de fazer alguma coisa, artesanato. Isso devia ser bem incentivado também. Sim, falta bastante. Um projeto que eu acho que falta, cara, é um projeto para incentivar artesão em Atibaia também. Muito bom. Hoje, por exemplo, se você pegar, mano, os hips que estão lá no centro, que são uns puta artesão, cara.
Trabalhos trabalham incríveis. muito bem, e hoje em dia eles são até criminalizados. Com muitas certeza, vezes. Hoje com mesmo certeza. a Tati, uma amiga, veio falar que eles foram tratados muito mal lá no centro por um guarda municipal, não sei o Sim, quê. sim. E por quê? Porque eles não têm um espaço, sabe? A gente quer propor, criar um MEI para cada artesão. A única feira de artesanato que eu vi nos últimos tempos acontecer foi aquela do Galpão 27, que envolveu vários tipos de artistas. Inclui cooperativas, inclui artesãos Eu fui lá também com artesanato. Tentar profissionalizar, isso mesmo. abrir uma empresa, um microempreendedor tem que ter isso fora do setor privado, assim, tem que ser na prefeitura, exatamente. Não é deixar ao léu e na legalidade, deixa lá. Não, peraí, vamos colocar um meio, vamos estruturar. Exatamente, vamos pôr um espaço para eles trabalharem. A força que a prefeitura tem para incentivar isso, para levar isso à frente, transformar isso numa coisa grande, é muito, muito poder, muito poder. Do que ficar só nas áreas... privado, digamos assim, ONGs ou espaços culturais independentes, né? Mas se a gente tem tempo ainda para uma pergunta? Temos aí uns 10 minutinhos, 8 Opa. minutinhos. Tem mais uma pergunta de um ouvinte, mas pode Não, prioridade é do ouvinte. Beleza, então. Vai lá. É o Gu Pelicari, novamente, ele está falando assim, gostaria de saber se você tem alguma iniciativa em mente de envolver o centro de convenções para fazer eventos de rap, artistas de rua, festival, campeonato de skate, batalhas de rima, artesanatos, entre outros. Ele também mandou um comentário antes do que estava falando aqui. Falou, obrigada, Ivan, isso aí, a corrupção realmente sonda essas obras de Atibaia. Relacionado ao que a gente estava falando, de juntar a cultura com o rap, com a parte estrutural também da cidade, né? O que eu penso é que a gente tem que desburocratizar esses espaços. A burocracia para se conseguir uma apresentação no centro de convenções é muito grande para um artista daqui. Deus, é quase impossível. É quase impossível. É um ano antes, na verdade, você tem que ver. Então a gente tem que desburocratizar esses espaços e dar o acesso, principalmente, para a população de Atibaia. E o que eu proponho é que sejam organizados coletivos de pessoas que atuem nessas áreas em Atibaia. E esses coletivos, esses coletivos virarem conselhos, na verdade, que decidam sobre as coisas. Não tem que ser um governante lá da sua cadeira que tem que decidir, tem que ser quem trabalha nisso, quem está no dia a dia disso, sabe? A gente tem que chegar, se reunir com essas pessoas, formar um conselho, dar as possibilidades e eles que tem que decidir, cara. A gente tem que acabar com esse negócio de um cara numa cadeira lá longe e ficar resolvendo as coisas. E também aquela história, né? Ensinar a galera da periferia a montar projeto, a ter uma... a Lei Aldir Blanc tá chegando aí agora profissionalizar também. A arte. Tinha alguns cursos da prefeitura, mas é bem pequeno as vagas e tal. Marcia, acho que não chega a todo mundo, né? Ivan, Ensinar essa galera. Então, esse é o ponto. Porque o que acontece? O que eu sinto, né? Que é assim, a periferia reivindica, aí tem sempre alguém que levanta a bandeira em favor da periferia, mas peraí, como é que chega, vem tudo desestruturado, uma bagunça, obviamente que muita coisa não passa, e obviamente que tem corrupção, obviamente que tem N problemas aí, mas o que precisa é que o pessoal da periferia não quer dizer que ele é uma pessoa que não tem competência, é bem diferente uma coisa da outra. Não, pelo contrário. Então, esse pessoal tem competência. Se você visse o material que tem na periferia de artistas aí. Então vamos lá, então tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter plano de negócio, tem que ter cabeça para apresentar algo, e periferia não tem nada a ver com falta de instrução, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então parou, acho que vamos parar com esse negócio de que a periferia é um coitado, periferia não, parou. Exatamente. Né? Não tem nada a ver. Vem aqui com projeto, vem aqui com ideia, vem com algo embasado e acabou. Né? Agora, vem aqui só mamar. E a periferia quer opinar, a periferia quer fazer, não é chegar lá o cara ficar dando migalha lá. A gente quer pôr a mão na massa, sabe? Exatamente. A gente quer mudança estrutural. Acho que o ponto principal é tirar esse negócio de periferia, né, cara? Fica chorando, Márcia, ter um negócio igual pra todo mundo, entendeu? Exatamente. É que eu tenho a sensação, muitas vezes, que quem luta muito periferia parece que está sempre querendo mamar. E não é isso. Não. E não é isso. Não é o que o Ivan está mostrando. Mas aí a diferença de quem já trabalha pela periferia, né? E de quem só quer falar que vai fazer alguma coisa, né? A gente tá lá todo dia, desde sempre, cara. Os próprios cursos de arte, faculdade de arte, Atibaia, a galera de periferia não tem conhecimento que tem esses cursos. Mas não sabe, Márcia, não chega lá pra ele. O que eu queria falar assim, não é um lance de chorar e ficar mendigando, que é uma coisa que o Ivan estava comentando. Exatamente. Para de mendigar, para de chorar e vem com um projeto com qualidade. E vamos lutar. Né? Bora, tem a ver com a luta. O principal é a luta, cara. A luta é antes, é durante, é depois do processo eleitoral, ganhando ou não ganhando. Bater sem embasamento, bater sem estudo, bater por bater, aí é rebeldia. Aí é anarquia só. Aí não resolve. Tem que ter informação, né? Peraí. Olha como a cultura puxa assunto, né, galera? Chega uma outra pergunta aqui do Valmir, da banda Red Red. Participa sempre com a gente também. Um abraço, Valmir e Cris. Ele está perguntando, boa tarde, Márcio, Ivan e André. Ivan, qual o seu projeto para as bandas independentes de Atibaia? Obrigado. Valeu, Valmir, pela sua pergunta.
Tem alguma ideia aí? Muito obrigado. Todo mundo vai ficar baixo. O que eu acredito é que todos os bens públicos, tudo que a prefeitura tem de estrutura, elas devem ter que estar sempre disponíveis para o cidadão, sabe? A gente já penou muito, além da burocracia, que eu já citei do centro de convenções, também a mesma burocracia para você conseguir um palco, um aluguel de som, alguma coisa assim, uma estrutura da prefeitura, até ponto de luz em praça, às vezes é difícil de conseguir. Então, a minha ideia é desburocratizar isso daí. E também volto nos conselhos. Que haja conselhos de músicos, sabe? Que todos os músicos se unam, que haja conselhos para decidir as melhores estratégias de se desenvolver isso. E os conselhos têm que ser deliberativos, não pode ser conselho opinativo, que o conselho vai lá, vai dar uma sugestão e o político acata se ele quiser. Não, a gente tem que ter conselhos deliberativos. O conselho decidiu, o poder público acata. É isso. Legal. E vou estar nos últimos minutos aqui de entrevista. Você quer dar suas considerações finais? Beleza, não. Queria deixar um abraço para todo mundo que ouviu aí. Não, manda um beijo pra mãe. Mandar um beijo pra minha mãe, que tá acompanhando lá da Espanha. E eu queria convidar todo mundo para conhecer nosso plano de governo, que está no Facebook do PSOL. Nosso candidato a prefeito Sérgio Vieira, 50. Conheça as propostas dele. Temos um plano de governo muito bem estruturado. Inclusive, o nosso plano de governo também demanda uma colaboração. A gente quer que todas as pessoas participem do modo do pessoal governar. Eu também queria que fossem na minha página do Facebook, que é onde tenho mais material. Podem me adicionar lá no Facebook, eu adiciono todo mundo. E é Ivan Cardoso 50420. 50 do sol, 4,20 da planta. Legal, boa trajetória para você, boa campanha para você, pra galera toda. Acho que é legal a gente ter essa diversidade na política mesmo. Tem que se candidatar a galera de qualquer ideia mesmo. Concordo. Para ter essa diversidade, né? Obrigado a você, obrigado André e também obrigado a todo ouvinte. Obrigada, conte com a gente depois. Se você virar vereador, ó, vem aqui instalar as perguntas, divulgar as coisas. Pode contar comigo. André, por favor, suas considerações. Legal, Ivan, muito obrigada. Eu acho que vale uma ressalva, né, Márcia? Muito bacana, sim, assim. Não necessariamente eu concordo com o que o Ivan falou, mas eu acho que o mais importante, né, do que o Ivan trouxe foi a reflexão. Com certeza. Nos fez refletir sobre alguns assuntos e como pensar sobre esses assuntos. Então, isso é sensacional, Ivan. Parabéns. Legal, muito obrigado. O que a gente conversou em Beck, conversou aqui, me fez refletir, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se você conseguiu isso comigo e está conseguindo com os ouvintes, perfeito. Eu acho que a gente está num caminho aí bacana. Abrir debates é importante. Delícia. Principal, né? Delícia. Legal. Obrigadão a todo mundo que ouviu aí. Obrigado, Ivan Cardoso, pela sua presença aqui. Brigadão, André. Valeu, Márcia. Tá aqui amanhã? Opa, junto. Certeza? Com certeza. E a piscina? Também aqui, né? Pode ser aquelas piscininhas de 1.000 litros, tá bom? Nossa. Pode ficar à vontade. A gente senta ali, já era. Já refresca. Valeu. Galera, muito obrigada pela participação de hoje. Entrevista super legal aqui com o Ivan Cardoso, candidato a vereador em Atibaia. Vamos ver as informações. Procurem saber dos seus candidatos. Vamos se informar. Isso é o mais importante. E é isso que a Rádio Nossa Estação está propiciando para você aqui. Então participe, sempre mande sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 962280481. Manda sua pergunta, participe e se informe, beleza? Felice ao pessoal.